Capítulo 4. A versão de John Rains. Era 1h quando deixamos a casa número 3 de Lauriston Gardens. Sherlock Holmes levou-me à agência telegráfica mais próxima, de onde expediu um longo telegrama. Chamou depois um coche e ordenou ao cocheiro que nos levasse ao endereço fornecido por Lestrade. Não há nada como as informações em primeira mão, considerou. Para dizer a verdade, já tenho uma opinião sobre o caso, mas sempre é conveniente recolher todos os dados possíveis. Você me surpreende, Holmes, observei. Não creio que possa estar tão certo a respeito dos pormenores que acaba de fornecer. Não há possibilidade de erro, replicou. A primeira coisa que observei ao chegar lá foi que uma carruagem fizera 2 sulcos com as rodas, junto à esquina. Ora, até ontem à noite tivemos uma semana sem chuva, de maneira que esses sulcos assim tão fundos datam de ontem à noite. Também havia marcas dos cascos do cavalo, uma das quais mais nítida do que as outras 3, o que indicava uma ferradura nova. Uma carruagem parou ali depois de ter começado a chover, e nenhuma durante a manhã. Sobre este ponto, tenho o testemunho de Gregson. Conclui-se que chegou durante a noite, trazendo os 2 desconhecidos à casa número 3. Isso parece simples, murmurei. Mas como sabe a altura do outro homem? Ora, a altura de um homem, em 9 casos sobre 10, pode ser deduzida pelo comprimento dos seus passos. É um cálculo muito simples, mas será inútil aborrecê-lo com cifras. O homem imprimiu os seus passos tanto na argila do jardim como na poeira da sala. Além disso, tive possibilidade de verificar a exatidão dos meus cálculos. Quando um homem escreve numa parede, o instinto leva-o a escrever à altura dos olhos. Pois bem, aquela inscrição estava a cerca de 1,80 m do chão. Uma brincadeira de criança. E a idade? Perguntei ainda. Bem, se um homem pode dar uma passada de 1,20 m sem o menor esforço, é impossível que tenha as articulações duras. Era essa a largura de uma poça de água no jardim que ele evidentemente atravessou. O homem dos sapatos de verniz contornou-a e o dos sapatos quadrados saltou-a. Não há nenhum mistério nisso. Estou simplesmente aplicando à vida normal alguns daqueles preceitos de observação e dedução que expus no meu artigo. Há mais alguma coisa que o intrigue? A história das unhas e do charuto Trichinopoly, confessei. Aquela palavra na parede foi escrita com um indicador masculino molhado em sangue. A lente permitiu-me observar que o reboco fora ligeiramente arranhado, o que não teria acontecido se o homem tivesse as unhas curtas. Quanto ao charuto, juntei um pouco de cinza espalhada pelo assoalho. Era escura e escamada. Uma cinza que só um Trichinopoly produz. Fiz um estudo especial sobre cinzas de charutos. Até escrevi uma monografia a esse respeito. Gabo-me de poder distinguir a cinza de qualquer marca conhecida de tabaco. É exatamente nesses pormenores que um detetive especializado difere do tipo representado por Gregson e Lestrade. E o rosto vermelho? Ah, esse foi um voo temerário, mas estou certo de que acertei. Na atual fase da pesquisa, não me interrogue sobre esse ponto. Passei a mão pela testa. Quanto mais penso, mais o caso me parece misterioso. Como é que esses 2 homens, se realmente eram 2 homens, puderam entrar numa casa vazia? Que foi feito do cocheiro que os levou? De que maneira um indivíduo poderia obrigar um outro a ingerir veneno? Como explicar o sangue? Qual era o motivo do crime?
já que não houve roubo. Como foi parar ali aquele anel de mulher? E, acima de tudo, por que teria o segundo homem escrito a palavra alemã Rache antes de partir? Confesso que não compreendo como poderão conciliar-se todos esses fatos. Holmes sorriu. Você acaba de resumir clara e sucintamente as dificuldades da situação. Elogiou. Mas ainda há muita coisa obscura, apesar de eu já ter um conceito definido sobre os fatos principais. Quanto à descoberta feita por Lestrade, trata-se simplesmente de uma pista falsa, deixada para que a polícia veja o caso como sendo obra de socialistas ou de qualquer sociedade secreta. O A, conforme você terá notado, dava certa impressão de gótico, mas um verdadeiro alemão, quando escreve em letras de imprensa, o faz invariavelmente em caracteres latinos. Desta maneira, podemos seguramente concluir que a palavra não foi escrita por um alemão, mas por um grosseiro imitador que exagerou o seu papel. Aquilo foi mera astúcia para desviar a investigação. E não direi nada mais sobre este caso, meu caro doutor, pois você sabe que o ilusionista perde o mérito quando explica os seus truques. Se eu o puser mais a par do meu método de trabalho, você chegará à conclusão de que, afinal de contas, sou um indivíduo como outro qualquer. Isso nunca acontecerá, repliquei. Os seus estudos conduziram a investigação à altura de uma ciência exata e jamais serão superados. O meu companheiro corou de satisfação. Eu já notara que ele era tão sensível aos elogios feitos à sua arte como uma menina à sua beleza. Diria outra coisa, acrescentou Holmes. Quanto ao homem dos sapatos de verniz e o dos sapatos de biqueira quadrada, vamos chamá-los de verniz e quadrado. Vieram no mesmo trem e caminharam juntos pela vereda do jardim da maneira mais amistosa possível. De braço dado, provavelmente. Depois de entrarem naquela sala, no mesmo lugar o quadrado pôs-se a andar de um lado para outro. Verniz ficou no mesmo lugar e o quadrado pôs-se a andar de cá para lá. Li tudo isso no pó do assoalho. E também pude ler que ele se ia exaltando enquanto andava. Demonstra-o a largura crescente dos passos. Ele não parava de falar e, sem dúvida, ia ficando cada vez mais colérico. Ocorreu então a tragédia. É tudo quanto sei, pois o resto não passa de suposições e conjecturas. Temos, no entanto, um bom ponto de partida. Agora devemos apressar-nos, porque esta tarde desejo ir a um concerto de Norman Neruda, no Hall. O nosso coche caminhava por uma tortuosa série de ruas sujas e vielas melancólicas. Na mais imunda de todas, o cocheiro parou subitamente. Ali está Audley Court, disse ele, apontando para a entrada de uma rua que era pouco mais de uma fenda entre duas paredes de tijolos escuros. Espero aqui até voltarem? Audley Court não era um lugar atraente. A estreita passagem levou-nos a um pátio retangular, pavimentado em lajes e delimitado por casas miseráveis. Fomos abrindo caminho através de um banho de crianças sujas, de cordas com roupas desbotadas, até chegarmos ao número 46, cuja porta ostentava uma pequena placa de latão com o nome Rance gravado. Disseram-nos que o guarda estava na cama e fizeram-nos entrar numa saleta onde ficamos à espera dele. Rance surgiu pouco depois, parecendo irritado por lhe terem perturbado o sono. Já apresentei o meu relatório no posto, resmungou. Holmes tirou uma moeda de ouro do bolso e começou a brincar distraidamente com ela. Pensamos que seria melhor ouvir toda a história diretamente. Terei o maior prazer em contar o que desejarem, respondeu o policial, sem tirar os olhos da moeda de ouro.
Conte-nos apenas o que aconteceu e à sua maneira. Rance sentou-se no sofá de crina e enrugou a testa como se estivesse resolvido a não omitir qualquer pormenor na narrativa. Vou começar pelo princípio. A minha ronda é das 10 da noite às 6 da manhã. Às 11, houve uma briga no White Hart, mas, exceto isso, tudo estava calmo na minha zona. À 1 hora, começou a chover e eu encontrei Harry Murcher, o colega que ronda a zona de Holland Grove. Ficamos conversando um pouco na esquina da Henrietta Street. Mais tarde, aí pelas 2 horas ou pouco mais, resolvi dar uma olhadela pela Brixton Road para ver se tudo estava em ordem. E andando devagar, pensando com os meus botões o quanto me cairia bem um pouco de gin quente, quando repentinamente vi uma luz na janela daquela casa. Ora, eu sabia que as 2 casas de Lordston Gardens estavam vazias porque o proprietário não quer mandar limpar os esgotos, apesar de o último inquilino de uma delas ter morrido de tifo. Vendo aquela luz na janela, fiquei surpreso e desconfiei logo que havia algo de anormal. Quando cheguei à porta... Deteve-se e depois voltou até o portão do jardim. Interrompeu o meu companheiro. Por que fez isso? Rance deu um pulo no sofá e arregalou os olhos para Sherlock Holmes. Exatamente! Exclamou ele. Mas como soube isso? Quando cheguei à frente da porta, estava tudo tão calmo e solitário que pensei que não seria mal se tivesse alguém comigo. Não tenho medo de nada que pertença a este mundo, mas o inquilino que morrera de tifo bem podia andar assombrando os esgotos que o levaram desta para a melhor. Essa ideia arrepiou-me. Foi por isso que voltei ao portão, esperando avistar a lanterna de Murcher. Mas não vi sinal dele, nem de mais ninguém. Não havia ninguém na rua? Nem viva alma, nem sequer um cão. Enchi-me de coragem e abri a porta. Lá dentro tudo estava silencioso e entrei na sala onde ardia uma vela sobre a chaminé. Uma vela vermelha, de cera. Foi então que vi... Sim, sei o que viu. Você deu várias voltas pela sala, ajoelhou-se junto do cadáver, depois atravessou a casa para verificar se a porta da cozinha estava fechada. E então... John Rance pôs-se de pé com a cara assustada e um olhar desconfiado. Onde é que estava escondido para ver tudo isso? Inquiriu. Parece-me que o senhor sabe mais do que devia. Holmes riu e atirou o cartão de visita para cima da mesa do policial. Não queira prender-me pelo assassinato. Sou um dos cães de fila e não o lobo. Gregson e Lestrade lhe darão todas as garantias. Continue. Que fez a seguir? Rance tornou a sentar-se, mas ainda parecia desorientado. Voltei ao portão e apitei. Murcher e mais 2 colegas vieram imediatamente. E nessa ocasião a rua estava deserta? Bem, quanto a pessoas que pudessem servir para alguma coisa, estava praticamente deserta. Como assim? Um largo sorriso apareceu no rosto do agente. Já vi muitos bêbados na minha vida, disse ele. Mas nenhum como aquele sujeito. Estava no portão encostado às grades quando eu saí. E não parava de cantar a Newfangled Banner ou coisa parecida. Não podia ficar em pé, quanto mais ajudar em alguma coisa. Que tipo de homem era? Perguntou Sherlock Holmes. John Rance mostrou-se irritado. Era um beberrão, respondeu. E teria ido para a gaiola se não tivéssemos coisa mais importante a fazer. Mas não lhe observou o rosto e a roupa? Interrompeu Holmes, com impaciência. Mas é claro, se até tive de colocar o homem em pé,
com o auxílio de Murcher. Era um sujeito alto, de cara vermelha, com um cachecol que lhe cobria o queixo. É o suficiente, exclamou Holmes. Que foi feito dele? Tínhamos mais que fazer do que cuidar do sujeito. Garanto que acabou por encontrar o caminho de casa. Como estava vestido? Tinha um sobretudo castanho. Com um chicote na mão? Um chicote? Não. Deve ter deixado em qualquer lugar, murmurou Holmes. Não viu ou ouviu um carro afastar-se logo a seguir? Não. Aqui tem meia libra, ofereceu Holmes, levantando-se e pegando o chapéu. Parece-me que você não vai subir muito como policial, Rance. A sua cabeça só serve de ornamento. Ontem à noite poderia ter ganho as suas divisas de sargento. O homem que você teve nas mãos é precisamente o assassino. Vamos, doutor. Voltamos para o coche que nos esperava, deixando o nosso informador incrédulo, mas evidentemente perturbado. Que grande idiota! Exclamou Holmes quando voltamos para casa. Pensar que teve uma sorte incrível e não soube aproveitá-la. Ainda não percebi bem, confessei. É verdade que o tipo desse homem combina com a sua ideia a respeito do segundo personagem desse mistério. Mas por que voltaria ele àquela casa depois de ter fugido? Um criminoso não deveria arriscar-se. O anel, homem de Deus, o anel! Foi por isso que ele voltou. Mas, meu caro doutor, aposto 2 contra 1 em como o apanho. E fico-lhe muito agradecido por tudo isso. Se não fosse a sua insistência, eu talvez não tivesse ido a Lauriston Gardens, perdendo assim o estudo mais interessante que já encontrei. Um estudo em vermelho, não? Por que não usarmos um pouco a linguagem artística? Na meada em incolor da vida corre o fio vermelho do crime. E o nosso dever consiste em desvendá-lo. E agora vamos almoçar. E depois ouvir o concerto de Norman Neruda. A sua execução é estupenda. Como é aquela peça de Chopin que ela interpreta tão bem? Tralá-lirá-lá-lá-lá-lá. O detetive amador recostou-se no assento do trem e continuou a cantarolar, enquanto eu meditava sobre a versatilidade do espírito humano. Capítulo 5. O anúncio atrai um visitante. A atividade matinal fora demasiado intensa para o meu estado de saúde e à tarde estava exausto. Depois de Holmes ter saído sozinho para o concerto, estendi-me no sofá e procurei dormir um pouco. Inútil tentativa. Tudo o que acontecera tinha estimulado de tal modo minha mente que a sentia povoada pelas mais estranhas hipóteses e fantasias. Cada vez que fechava os olhos, via diante de mim o rosto contraído e simiesco do homem assassino. Enoch J. Drebber, de Cleveland, devia ter sido um homem mau. Contudo, eu admitia que era necessário fazer justiça e que a maldade da vítima não constituía uma atenuante perante os olhos da lei. Quanto mais pensava nisso, mais extraordinária me parecia a hipótese formulada pelo meu companheiro de que o homem fora envenenado. Vira-o cheirar os lábios da vítima e não tinha dúvidas de que Holmes sentira qualquer coisa que lhe inspirara semelhante ideia. Por outro lado, se não fosse o veneno, que mais poderia ter causado a morte do homem, visto que não havia ferimentos nem sinais de estrangulamento? Nesse caso, de quem era o sangue que manchava o assoalho? Não havia indícios de luta, nem a vítima possuía qualquer arma com a qual tivesse ferido o seu antagonista. A confiança de Holmes assegurava-me que ele já havia elaborado uma teoria que explicava todos os fatos, embora eu, de forma alguma, pudesse conjecturar qual fosse. Regressou muito tarde,
E o concerto não bastava para explicar semelhante demora. O jantar estava na mesa. Foi magnífico, elogiou ao sentar-se. Lembra-se do que Darwin escreveu a respeito da música? Afirmou que a capacidade de produzi-la já existia no gênero humano muito antes de ter sido atingida a faculdade da linguagem. Talvez seja por esse motivo que ela exerça em nós tão sutil influência. É uma ideia um tanto vasta, observei. As nossas ideias devem ser tão vastas quanto a natureza, se quisermos interpretá-la, sentenciou Holmes. Mas, que se passa? Você não parece o mesmo? Ficou perturbado com esse caso da Brixton Road? Para falar a verdade, fiquei. Depois das minhas experiências no Afeganistão, eu deveria ser menos sensível. Vi os meus camaradas serem massacrados na Batalha de Maiwand e não perdi a calma. Compreendo perfeitamente. No caso presente, há um mistério que estimula a imaginação. Já leu o Jornal da Tarde? Não. Traz uma notícia bastante pormenorizada sobre o ocorrido. Porém, não menciona o fato de que, ao erguerem o homem, caiu uma aliança de mulher no chão. Tanto melhor. Por quê? Veja este anúncio, convidou como resposta. Mandei publicá-lo em todos os jornais. Atirou-me o jornal por cima da mesa e lancei os olhos pela coluna indicada. Era o primeiro anúncio dos objetos achados. Abre aspas. Na Brixton Road, uma aliança de ouro foi encontrada esta manhã no caminho entre a White Hart Tavern e Holland Grove. Procurar Dr. Watson. 221B, Baker Street, entre 8 e 9 horas desta noite. Desculpe-me por ter usado o seu nome. Se tivesse posto o meu, qualquer desses policiais tontos seria capaz de reconhecê-lo e querer intrometer-se no assunto. Não tem importância, mas se aparecer alguém, não terei qualquer anel a entregar. Tem sim, redarguiu Holmes, passando-me uma aliança de ouro. Este servirá perfeitamente. É quase uma réplica da verdadeira. E quem você espera que venha buscá-la? Ora, o homem do sobretudo castanho. O nosso rubro amigo de saltos quadrados. Se não vier pessoalmente, mandará um cúmplice. Não achará perigoso? De modo algum. Se a minha reconstituição dos fatos for exata, esse homem preferirá correr o risco a perder o anel. Segundo penso, deixou cair ao inclinar-se sobre o corpo de Drebber. E só depois é que deu pela falta. Após deixar a casa, viu que tinha perdido o anel. Voltou apressadamente e topou com a polícia já no local, devido à asneira de ter deixado a vela acesa. Teve de fingir-se bêbado a fim de evitar as suspeitas que a sua presença no portão poderia causar. Ponha-se no lugar desse homem. Ao refletir sobre o assunto, deve ter-lhe ocorrido que talvez houvesse perdido o anel na rua depois de sair da casa. Que faria nesse caso? Procuraria sofregamente os jornais da tarde na esperança de vê-lo mencionado entre os objetos achados. Por que temeria uma armadilha? A seu ver, não haveria nenhuma razão para ligar o encontro do anel com o crime. Nada impedirá de vir aqui. E depois? Encarrego-me de falar com ele. Tem armas? Tenho o meu velho revólver de serviço e alguns cartuchos. É melhor limpá-lo e carregá-lo. O homem deve estar desesperado. E, mesmo que eu o apanhe de surpresa, convém estar preparado para o que der e vier. Fui até o meu quarto e segui o seu conselho. Quando voltei com o revólver, a mesa já estava arranjada e Holmes estava entregue à sua ocupação favorita, arranhando as cordas do violino. Os acontecimentos precipitam-se, anunciou.
Acabei de receber a resposta ao meu telegrama para a América. A minha opinião sobre o caso estava certa. E qual é ela? O meu violino está precisando de cordas novas. Observou, sem me responder. Ponha o seu revólver no bolso. Quando o sujeito chegar, fale com ele normalmente. Deixe o resto comigo. Não assuste com um olhar muito fixo. São 8 horas. Avisei, olhando para o meu relógio. Sim, provavelmente estará aqui dentro de poucos minutos. Deixe a porta entreaberta. Agora, ponha a chave por dentro. Muito obrigado. Já viu este livro? É um volume curioso que encontrei ontem numa prateleira. De Jure Inter Gentes. Publicado em latim, em Liège, nos Países Baixos, em 1642. Carlos I ainda tinha a cabeça sobre os ombros quando este livrinho foi impresso. Quem é o impressor? Philippe de Croy. Um nome que nunca ouvi. Na frente, em tinta quase apagada, lê-se Ex Libris Guglielme White. Quem terá sido esse Guglielme White? Algum jurisconsulto do século XVII, creio eu. Mas aí vem o nosso homem, se não me engano. Enquanto falava, soou uma forte campainha. Sherlock Holmes levantou-se sem ruído e colocou a sua cadeira diante da porta. Ouvimos a criada passar pelo corredor e o estalido seco do trinco. O Dr. Watson mora aqui? Perguntou uma voz clara, mas um tanto áspera. Não pudemos ouvir a resposta da criada, mas a porta se fechou e alguém começou a subir as escadas. Os passos eram incertos e arrastados. Aproximaram-se lentamente pelo corredor e, em seguida, ouviu-se uma leve pancada na porta. Entre, indiquei. A esse convite, em lugar do homem violento que esperávamos, uma velha encarquilhada entrou cocheando no aposento. Parecia ofuscada pela luz da sala e, depois de fazer uma reverência desajeitada, ficou piscando para nós os seus olhos turvos e remexendo nos bolsos com dedos trêmulos e nervosos. Olhei para Holmes, cujo rosto mostrava agora uma expressão tão desconsolada que mal pude manter-me sério. A velha desembolsou um jornal vespertino e apontou para o nosso anúncio. Vim por causa disto, meus senhores, disse com outra reverência. Uma aliança de ouro na Brixton Road. Pertence à minha filha, Sally, que está casada só há 12 meses. O marido é camaroteiro de um vapor da Union e é capaz de zangar-se quando descobrir que ela já não tem o anel. Já não é muito delicado e então, quando bebe... Ontem à noite, Sally foi ao circo com... É esta a aliança dela? Perguntei. Deus seja louvado! Exclamou a velhota. Sally ficará radiante. É essa mesma. E qual é o seu endereço? Perguntei, pegando num lápis. Duncan Street, número 13, em Houndsditch. Fica muito longe daqui. Para ir de Houndsditch a qualquer circo que seja, observou Sherlock Holmes bruscamente, não se passa pela Brixton Road. A velha voltou-se e encarou-o penetrantemente com seus olhinhos orlados de vermelho. Este senhor perguntou pelo meu endereço, disse ela. Sally mora numa pensão em Peckham. Fica em Mayfield Place, número 3. Como se chama a senhora? O meu nome é Sawyer. O dela é Dennis, depois que casou com Tom Dennis. É um rapaz decente quando está trabalhando. Não há melhor camaroteiro na companhia. Mas em terra, com mulheres e bebidas... Eis aqui o seu anel, Mrs. Sawyer. Atalhei, obedecendo a um sinal do meu companheiro. É evidente que pertence à sua filha, e tenho muito prazer em devolvê-lo à legítima dona. Mastigando bênçãos e protestos de gratidão,
a velha meteu-o no bolso e arrastou-se escada abaixo. Sherlock Holmes pôs-se em pé no momento em que ela se retirou e precipitou-se para o seu quarto. Voltou poucos segundos depois, embrulhado no seu impermeável e com um cachecol no pescoço. "Vou segui-la", anunciou rapidamente. "Ela é a cúmplice que me conduzirá ao assassino. Espere-me." Mal a porta do corredor se fechara nas costas da nossa visitante, Holmes descia as escadas. Da janela, avistei-a na calçada, andando tropegamente e seguida a pouca distância pelo seu perseguidor. Eram quase 9 horas quando saiu. Enchi-me de paciência e sentei fumando o meu cachimbo e folheando as páginas da Vie de Bohème, de Henry Murger. Quando bateram as 10, ouvi os passos da criada que se recolhia à cama. Às 11, reconheci as passadas mais dignas da senhorita, que tomavam o mesmo destino. Era quase meia-noite quando ouvi o ruído de uma chave que girava na fechadura. No momento em que Holmes entrou, vi-lhe no rosto que não fora bem sucedido. Vontade de rir e pesar pareciam debater-se na sua fisionomia, até que a primeira venceu e começou a rir sonoramente. "Por nada deste mundo eu gostaria que os meus amigos da Scotland Yard soubessem o que aconteceu", proferiu, atirando-se para uma poltrona. "Tenho zombado tanto deles que nunca mais deixariam de falar nisso. Posso dar-me ao luxo de rir, porque sei que no fim das contas levarei a melhor." "De que se trata então?" perguntei. Não hesito em contar uma história pouco edificante para mim. Aquela criatura não tinha andado muito quando começou a cochear e dar todos os sinais de cansaço. Finalmente parou e chamou um coche que ia passando. Consegui aproximar-me o bastante para ouvir o endereço, mas poderia ter me poupado a essa sofreguidão porque ela gritou com voz suficiente para ser ouvida na calçada inteira. "Leve-me ao número 13 da Duncan Street, em Houndsditch." Pensei que aquilo começava a ter laivos de verdade e, após certificar-me de que ela entrava no coche, empolerei-me na traseira. Essa é uma arte que todo detetive deveria treinar. Lá fomos até a rua em questão. Saltei antes de chegarmos diante da porta e comecei a descer a rua descansadamente. Vi o coche parar. O cocheiro desceu da boleia, abriu a porta e ficou à espera. Mas não saiu ninguém. Quando me aproximei dele, o homem estava a apalpar freneticamente o assento vazio do trem e a pronunciar a mais bela série de pragas que jamais ouvi. Não havia o menor sinal da sua passageira, e receio que passe muito tempo antes que ele receba o custo da corrida. Pedindo informações no número 13, soubemos que a casa pertencia a um respeitável tapeceiro chamado Kiswick, e que ali ninguém ouvira falar em pessoas com o sobrenome de Sawyer ou Dennis. "Não está querendo dizer", exclamei atônito, "que aquela velha débil foi capaz de saltar do carro em movimento sem ser vista por você ou pelo cocheiro?" "Velha coisa nenhuma", resmungou Sherlock Holmes asperamente. "Nós é que parecemos duas velhas fáceis de enganar. Deve ter sido um homem moço muito desempenado e excelente ator. O disfarce era perfeito." Sem dúvida, notou que estava sendo seguido e usou esse expediente para despistar-me. Isso prova que o homem tem amigos dispostos a arriscar-se por ele. Mas vejo-o exausto, doutor. Aceite o meu conselho. Vá para a cama. Sentia-me realmente muito fraco e aceitei a sugestão. Deixei Holmes sentado diante da lareira e ainda ouvi, por algum tempo, os gemidos abafados e nostálgicos do seu violino, certo de que ele continuava a meditar sobre o estranho problema que se propunha a resolver. Capítulo 6. A investigação de Tobias Gregson. Os jornais do dia seguinte estavam cheios daquilo a que chamavam o mistério da Brixton.
Todos faziam um longo relato do caso. Havia neles alguns pormenores que me eram desconhecidos. Ainda guardo no meu álbum vários recortes. O Daily Telegraph observava que, na história do crime, raramente se encontrava uma tragédia com características tão estranhas. O nome alemão da vítima, a ausência de qualquer motivo aparente e a sinistra inscrição na parede. Tudo indicava que o crime tinha sido cometido por refugiados políticos ou revolucionários. Os socialistas possuíam muitas ramificações na América, e o defunto, que sem dúvida havia infringido as suas regras secretas, fora seguido por eles. Depois de aludir ligeiramente ao Wengerich, à água tofana, aos carbonários, à Marquesa de Brinvilliers, à teoria darwiniana, ao princípio de Malthus e aos assassinatos da Ratcliffe Highway, o artigo concluía censurando o governo e pedindo uma vigilância mais severa para os estrangeiros instalados na Inglaterra. O Standard comentava o fato de que tais violências geralmente ocorriam quando o Partido Liberal estava no poder. Eram a consequência da inquietação das massas e do enfraquecimento da autoridade. A vítima era um cidadão americano que residia na metrópole havia algumas semanas. Esteve hospedado na pensão de Madame Carpentier, no Torquay Terrace, em Camberwell. Viajava em companhia de um secretário particular chamado Joseph Stangerson. Ambos se despediram da proprietária na terça-feira, 4, encaminhando-se para a Euston Station, onde deviam tomar o expresso para Liverpool. Tinham sido vistos mais tarde na plataforma da estação. Nada mais se soube a respeito deles, até encontrarem o corpo de Mr. Drebber numa casa vazia da Brixton Road, a vários quilômetros de Euston. As circunstâncias que o teriam levado até ali ainda estavam envoltas em mistério. Abre aspas. Temos a satisfação de registrar, prosseguiu o artigo, que Mr. Lestrade e Mr. Gregson estão incumbidos das investigações, o que nos autoriza a prever um rápido esclarecimento do mistério, dadas as suas notórias qualidades profissionais. Fecha aspas. O Daily News afirmava não haver dúvidas de que se tratava de um crime político. O despotismo dos governos continentais e o seu ódio ao liberalismo tinham levado um grande número de homens a refugiar-se na Inglaterra. Entre eles, existia um rígido código de honra, e qualquer infração ao mesmo era punida com a morte. Nenhum esforço devia ser poupado para localizar o secretário Stangerson e verificar certos pormenores sobre os hábitos da vítima. Um grande passo já fora dado ao descobrir o endereço da casa onde ele esteve hospedado, o que se devia inteiramente à perspicácia e à energia do Mr. Gregson, da Scotland Yard. Sherlock Holmes e eu líamos essas notícias durante o café, e elas pareciam diverti-lo imensamente. Já lhe disse que, fosse como fosse, Lestrade e Gregson colheriam os louros. Isso depende da forma como o caso acabar. Ah, meu caro, aí está o que não tem a menor importância. Se o homem for apanhado, será graças às atividades dos policiais. Se escapar, será apesar dos seus esforços. Cara ou coroa, ganham sempre. Façam o que fizerem, terão sempre os seus partidários. Que diabos é isso? Exclamei, pois naquele instante soou grande alvoroço ao corredor e na escada, acompanhado por claras expressões de desagrado por parte da dona da casa. É a patrulha de Baker Street, disse gravemente o meu companheiro. Mal ele acabava de falar, a sala foi invadida por meia dúzia dos mais sujos e andrajosos garotos que jamais vi. Sentido! Gritou Holmes num tom imperioso, e os 6 garotos maltrapilhos perfilaram-se como se fossem estatuetas. Daqui por diante, mandem somente Wiggins e o resto que espere na rua. Então, Wiggins, encontraram? Não, senhor. Não encontramos.
informou um dos rapazes. Eu já esperava isso. Continuem a procura. Aqui está o pagamento de vocês, acrescentou Holmes, dando um xelim a cada um deles. E para a próxima vez, tragam melhores informações. A um sinal seu, a garotada debandou escada abaixo como ratos e, logo a seguir, ouvíamos na rua as suas vozes estridentes. Qualquer desses velhacos vale mais do que uma dúzia de agentes da polícia, observou Holmes. A simples presença de um funcionário fecha a boca de toda a gente. Mas aqueles garotos vão a toda parte e ouvem tudo. São vivos como ninguém. Mas falta organização. E é para o caso da Brixton Road que você está usando os serviços deles? Perguntei. É sim. Há um ponto que desejo apurar. Mas é preciso muita paciência. Olá, vem aí notícias sem dúvida alguma. Gregson vem descendo a rua com a felicidade estampada no rosto. Ouviu-se uma campainha enérgica e, instantes depois, o detetive ruivo subia as escadas de 3 em 3 degraus, irrompendo na nossa sala de estar. Meu caro amigo! Exclamou, apertando calorosamente a mão passiva de Holmes. Felicite-me! Consegui tornar todo o assunto claro como o dia. Pareceu-me que uma sombra de ansiedade se estampava no rosto do meu companheiro. Quer dizer, então, que está na pista certa? Já metemos o homem na gaiola. Como se chama? Arthur Carpentier, segundo tenente da Marinha Real, anunciou Gregson pomposamente, esfregando as mãos gordas e inchando o peito. Sherlock Holmes soltou um suspiro de alívio e recostou-se a sorrir. Sente-se, convidou, e prove um desses charutos. Estamos ansiosos por saber como conseguiu isso. Aceita um whisky? Não cairia mal, respondeu o detetive. Os tremendos esforços que fiz nesses últimos 2 dias quase deram cabo de mim. Não é tanto o cansaço físico, mas a fadiga mental. Compreende? Mr. Sherlock Holmes sabe bem do que se trata, pois ambos trabalhamos com o cérebro. Faz-me uma grande honra, disse Holmes gravemente. Conte-nos então como chegou a esse esplêndido resultado. O detetive enterrou-se numa poltrona e complacentemente começou a tirar baforadas do charuto. De súbito, deu uma palmada na coxa e rompeu num acesso de riso. O mais engraçado de tudo, exclamou, é que esse pateta do Lestrade, que se julga tão esperto, está embrenhado numa pista falsa. Anda à procura do secretário Stangerson, que é tão culpado do crime quanto eu. Não duvido que a esta hora já o tenha apanhado. A ideia divertia-o de tal modo que desatou novamente a rir. E como conseguiu a sua pista? Vou contar-lhes todos os pormenores. Naturalmente, Dr. Watson, isto fica estritamente entre nós. A primeira dificuldade era obter os antecedentes desse americano. Muitos teriam esperado uma resposta a anúncios publicados nos jornais, ou que alguém se apresentasse espontaneamente para fornecer informações. Mas esse não é o método K do Tobias Gregson. Lembram-se do chapéu alto que estava ao lado do cadáver? Sim, respondeu Holmes. Fabricado por John Underwood e Sons. 129. Camberwell Road. Gregson ficou desiludido. Não pensei que o tivesse notado, murmurou. Esteve lá? Não. Ah! Exclamou o funcionário com evidente alívio. Nunca se deve desprezar uma oportunidade, por pequena que seja. Para um grande espírito, nada é pequeno, observou Holmes sentenciosamente. Pois bem, fui ao Underwood e perguntei-lhe se tinha vendido alguma cartola daquele tipo e tamanho. Consultou os seus registros e identificou-a imediatamente.
Tinha vendido aquela a um certo Sr. Drebber, residente na pensão Carpenter, em Torquay Terrace. Consegui assim o seu endereço. Astuto, muito astuto, murmurou Sherlock Holmes. Logo a seguir, visitei Madame Carpenter, continuou o investigador. Encontrei-a muito pálida e aflita. A filha também estava na sala. Aliás, uma bela moça. Tinha os olhos vermelhos e tremiam-lhe os lábios quando falei. Isso não escapou à minha observação. Sherlock Holmes conhece a sensação que experimentamos diante de uma pista certa. Uma espécie de estremecimento que corre pelos nervos. Já sabe da morte misteriosa do seu último pensionista, Mr. Enoch J. Drebber, de Cleveland? Perguntei-lhe. A mãe fez um gesto afirmativo. Parecia incapaz de pronunciar uma palavra. A filha rompeu em pranto. Senti, mais do que nunca, que aquelas pessoas sabiam algo a respeito do assunto. A que horas Mr. Drebber deixou a sua casa? Inquiri. Às 8. Respondeu engolindo em seco, como que para reprimir a agitação. O secretário dele, o Mr. Stangerson, disse que havia 2 trens. Um às 9h15 e outro às 11. Ele ia tomar o primeiro. E foi essa a última vez que o viu? Uma terrível mudança se operou no rosto da mulher quando fiz essa pergunta. As suas feições ficaram inteiramente lívidas. Só alguns segundos depois é que conseguiu pronunciar um sim em voz alterada. Fez-se um momento de silêncio, após o qual a filha disse com voz tranquila: As mentiras não nos servirão para nada. Sejamos francas, realmente vimos Mr. Drebber outra vez. Deus te perdoe, exclamou Madame Carpenter, erguendo as mãos para o céu e deixando-se cair numa cadeira. Acabas de assassinar o teu irmão. Arthur com certeza prefere que digamos a verdade, replicou a moça firmemente. Então é conveniente dizerem tudo o que sabem. Intervi. As meias-verdades são piores que as reticências. Além disso, as senhoras ignoram o que já sabemos a respeito deste assunto. A culpa será exclusivamente tua, Alice, exclamou a mãe e acrescentou voltando-se para mim. Não penso que ele tenha participado nessa horrível tragédia. Arthur está inteiramente inocente. O que receio é que, aos olhos dos outros, possa parecer comprometido. Mas isso é absurdamente impossível. O seu elevado caráter, a sua profissão e os seus antecedentes não admitem. Inicialmente, o que lhe convém é expor todos os fatos. Insisti. Se o seu filho está inocente, isso não piorará a situação. Será melhor que nos deixe a sós, Alice, disse ela e a filha retirou-se. Eu não tinha a menor intenção de lhe contar tudo isto, continuou ela. Mas, desde que a minha pobre filha já o revelou em parte, não me resta outra alternativa. Estou decidida a falar e não me tirei qualquer pormenor. A senhora é muito ajuizada, elogiei. Mr. Drebber esteve conosco quase 3 semanas. Ele e o secretário, Mr. Stangerson, andaram em viagem pelo continente. Notei uma etiqueta de Copenhagen numa das malas, e sem dúvida, foi esse o último lugar que eles visitaram. Stangerson era um senhor quieto e reservado, mas o seu patrão, lamento dizer, era inteiramente o contrário. Tinha hábitos grosseiros e gestos inoportunos. Na mesma noite da chegada embriagou-se e, para dizer a verdade, depois do meio-dia nunca estava sóbrio. As suas maneiras para com as criadas eram desagradavelmente íntimas e livres. O pior de tudo é que bem depressa começou a tomar a mesma atitude para com a minha filha, Alice, e falou com ela mais de uma vez de um modo que, felizmente, é muito inocente para entender. Numa ocasião, chegou a tomá-la nos braços e abraçá-la, uma afronta que levou o seu próprio secretário a reprová-lo pela conduta indigna. Por que motivo tolerou tudo isso?
Perguntei. Suponho que a senhora possa desembaraçar-se de um pensionista quando queira. Mrs. Carpentier explicou, corando. Oxalá eu o tivesse despedido no mesmo dia que chegou, disse ela. Mas a tentação era forte. Eles pagavam 1 libra por dia cada um. 14 libras por semana. E estamos na estação morta. Sou viúva e o meu filho na marinha tem me custado muito. Era difícil renunciar àquele dinheiro. Mas a última proeza de Mr. Drebber ultrapassou os limites. E eu pedi-lhe que saísse da minha casa. Por isso foi embora. E depois? Senti um grande alívio quando o vi pelas costas. Meu filho estava em casa, de licença, mas eu nada lhe dissera porque temia o seu temperamento violento. E sei que ele tem um grande carinho pela irmã. Quando fechei a porta atrás deles, foi como se me tirassem um peso de cima. Em menos de 1 hora ouvi a campainha tocar e soube que Mr. Drebber tinha voltado. Estava muito excitado e era evidente que bebera demais. Entrou sem cerimônia na sala onde eu estava com minha filha e disse qualquer coisa a respeito de ter perdido o trem. Voltou-se depois para Alice e, na minha frente, propôs-lhe que fugisse com ele. Você é maior, disse ele, e legalmente ninguém pode detê-la. Tenho dinheiro de sobra. Não se preocupe com essa velhota e venha comigo agora mesmo. Viverá como uma princesa. A pobre Alice ficou tão assustada que deu um passo atrás. Mas ele tomou-a pelo pulso e tentou arrastá-la para a porta. Dei um grito e nesse momento Arthur entrou na sala. Nem sei o que aconteceu. Eu estava tão aterrorizada que não ousei levantar a cabeça. Quando ergui os olhos, vi Arthur junto à porta rindo com uma bengala na mão. Não creio que esse distinto cavalheiro torne a incomodar-nos outra vez, proferiu. Pegou o chapéu e saiu para a rua. Na manhã seguinte, soubemos da misteriosa morte de Mr. Drebber. É emocionante, comentou Sherlock Holmes com um bocejo. E que aconteceu depois? Quando a senhora Carpentier terminou o seu depoimento, continuou o detetive da Scotland Yard, vi que todo o caso estava pendente de um único ponto. Encarei-a nos olhos, de um modo que dá sempre resultado com as mulheres, e perguntei-lhe a que horas o filho tinha voltado. Não sei, respondeu ela, empalidecendo ainda mais. Não sabe? Não, ele tem a chave da porta e não o ouvi entrar. E a que horas a senhora foi deitar-se? Às 11, talvez. Então o seu filho esteve ausente pelo menos 2 horas? Sim. Quem sabe se 4 ou 5, não? Pode ser. Que fez ele durante esse tempo? Não sei, respondeu, empalidecendo ainda mais. Está claro que depois disso não restava mais nada a fazer. Verifiquei onde estava o tenente Carpentier. Tomei 2 agentes comigo e prendi-o. Quando lhe toquei no ombro, dizendo que nos acompanhasse sem reagir, respondeu-me com o maior descaramento. Suponho que me prendem como implicado na morte daquele canalha do Drebber. Ora, nós não lhe havíamos dito nada a esse respeito, de maneira que essa alusão tinha um caráter muito suspeito. Muito, disse Holmes. Ele ainda trazia consigo a pesada bengala e, segundo a mãe, levava ao sair atrás de Drebber. É um grosso bastão de carvalho. Qual é a sua teoria, então? A minha teoria é que ele seguiu Drebber até a Brixton Road. Houve uma nova briga entre ambos, durante a qual Drebber recebeu uma bengalada, na boca do estômago, que o matou sem deixar qualquer marca. Chovia tanto que a rua estava deserta, e Carpentier pôde arrastar o corpo da vítima para a casa vazia. Quanto à vela, ao sangue, à escrita na parede e ao anel,
Podem ter sido outros tantos expedientes para desorientar a polícia. Magnífico! Exclamou Holmes num tom encorajante. Realmente, Gregson, você está fazendo progressos. Modéstia à parte, conduziu o assunto com certa precisão. Redarguiu com orgulho o investigador. O rapaz declarou espontaneamente que seguiu Drebber por algum tempo, até que este tomou um coche para se livrar dele. Ao voltar para casa, encontrou um velho camarada a bordo e deu um longo passeio com ele. Interrogado sobre o endereço desse camarada, não soube dar uma resposta satisfatória. Parece-me que todas as circunstâncias se combinam de maneira perfeita. Mas o que me diverte é pensar que Lestrade está seguindo uma pista falsa. Receio que não vá muito longe. Com os diabos! Aí está ele, em pessoa! Era realmente Lestrade, que tinha subido as escadas enquanto falávamos e entrava agora na sala. A decisão e a elegância que caracterizavam o seu porte e vestuário tinham, no entanto, desaparecido. O rosto denotava preocupação e a roupa estava amarrotada. Viera, sem dúvida, com a intenção de consultar Sherlock Holmes, pois, ao ver seu colega, pareceu embaraçado. Ficou em pé no meio da sala, brincando nervosamente com o chapéu, sem saber o que fazer. Este caso é dos mais extraordinários, disse por fim. Dos mais incompreensíveis. Acha isso, Mr. Lestrade? Perguntou Gregson, triunfante. Eu esperava que o colega chegasse a essa conclusão. Conseguiu encontrar o secretário, Mr. Joseph Stangerson? O secretário, Mr. Joseph Stangerson, disse Lestrade gravemente. Foi assassinado no Hotel Halliday, por volta das 6 horas desta manhã. Capítulo 7. Uma luz nas trevas. A notícia com que Lestrade nos brindou era tão inesperada que nós três ficamos perplexos. Olhei em silêncio para Sherlock Holmes, que tinha os lábios apertados e a testa franzida. Stangerson também, murmurou. A história complica-se. Como se já não fosse bastante complicada, resmungou Lestrade, puxando uma cadeira. Parece-me que vim interromper uma espécie de conselho de guerra. Está certo do que acaba de dizer? Balbuciou Gregson. Venho agora mesmo do quarto dele, respondeu Lestrade. Fui o primeiro a saber o que aconteceu. Estávamos ouvindo o ponto de vista de Gregson sobre o assunto, observou Holmes. Poderia dizer o que viu e fez? Não vejo inconveniente, disse Lestrade, sentando-se. Confesso que julguei que Stangerson estivesse implicado na morte de Drebber. Este novo fato veio demonstrar-me que andava completamente enganado. Convicto daquela hipótese, tratei de descobrir o que fora feito do secretário. Eles tinham sido vistos juntos na estação de Euston por volta das 8:30 da noite do dia 3. Às 2 da madrugada, Drebber fora encontrado na Brixton Road. O meu problema consistia em averiguar de que modo Stangerson tinha ocupado o seu tempo entre 8:30 e a hora do crime, e para onde fora depois. Telegrafei para Liverpool, dando uma descrição do homem e advertindo os colegas de que vigiassem todos os vapores americanos. Comecei então a visitar todos os hotéis e pensões nas vizinhanças de Euston. O meu raciocínio era que, se Drebber e o seu companheiro haviam se separado, este, logicamente, pernoitaria nas imediações e voltaria à estação no dia seguinte. Era presumível que tivessem combinado encontrar-se em determinado lugar, observou Holmes. E assim foi realmente. Passei toda a noite de ontem fazendo indagações sem resultado.
Esta manhã comecei bastante cedo e às 8 horas já estava no Hotel Halliday, na Little George Street. Quando perguntei se um certo Mr. Stangerson morava ali, responderam-me afirmativamente sem hesitação. O senhor deve ser a pessoa que ele espera, disseram-me. Há 2 dias que espera um cavalheiro. Onde está ele agora? Perguntei. No quarto, dormindo. Pediu que o acordassem às 9. Então vou subir, declarei. Supunha que a minha súbita presença no seu quarto o enervasse e o fizesse dizer qualquer coisa involuntariamente. Um rapaz da portaria ofereceu-se para acompanhar-me. O quarto ficava no 2º andar, ao fundo de um pequeno corredor. O rapaz indicou-me a porta e já se dirigia para a escada quando vi uma coisa que me estarreceu apesar dos meus 20 anos de experiência. Corria sob a porta um filete vermelho de sangue, que havia atravessado sinuosamente o corredor e formava uma pequena poça contra o rodapé da parede fronteira. Dei um grito que fez o rapaz voltar imediatamente. Quando vi aquilo, por pouco não desmaiou. A porta estava fechada por dentro, mas nós metemos-lhe o ombro e a derrubamos. A janela do quarto estava aberta e, junto a ela, no maior desalinho de bruços, jazia o corpo de um homem em camisa de dormir. Estava morto. Havia já algumas horas, pois os seus membros tinham enrijecido e esfriado. Quando o viramos, o rapaz reconheceu-o imediatamente como sendo o mesmo cavalheiro que alugara o quarto sob o nome de Joseph Stangerson. A morte foi causada por uma profunda apunhalada no lado esquerdo, que devia ter penetrado no coração. E agora vem a parte mais estranha do fato. Calculam o que se via em cima do cadáver? A palavra Hashi, escrita com sangue, disse Holmes. Isso mesmo, confirmou Lestrade espantado, e todos ficamos em silêncio por um instante. Havia qualquer coisa de tão metódico e incompreensível em torno da façanha daquele assassino desconhecido, que parecia acentuar o caráter macabro dos seus crimes. O assassino foi visto, continuou Lestrade. Um leiteiro, ao descer a viela que vai das traseiras do hotel a uma leitaria, quando ia buscar as suas garrafas, notou que uma escada estava encostada contra uma das janelas do 2º andar e que a janela se achava escancarada. Olhando para trás, viu um homem descendo por ela. Descia com tanta desenvoltura e naturalidade que o rapaz pensou tratar-se de algum carpinteiro ou encanador encarregado de qualquer trabalho no hotel. Não lhe prestou grande atenção e apenas achou que era um pouco cedo para ele já estar trabalhando. Ficou com a impressão de que o homem era alto, de rosto um tanto vermelho e que vestia um comprido sobretudo castanho. Ele deve ter ficado algum tempo no quarto depois do crime, porque encontramos água suja de sangue numa bacia, onde lavou as mãos, e manchas no lençol com que limpou cuidadosamente a sua faca. Lancei os olhos para Holmes ao ouvir a descrição do assassino, cujo tipo correspondia exatamente ao que ele descrevera. Não havia, contudo, no seu rosto qualquer sinal de alegria ou satisfação. Não encontrou nada no quarto que possa fornecer um indício contra o assassino? Perguntou ele. Nada. Stangerson tinha consigo a carteira de Drebber, mas parece que isso era costume, pois ocupava-se de todos os pagamentos. A carteira continha 80 e poucas libras e estava intacta. Quaisquer que tenham sido os motivos destes crimes extraordinários, o roubo não está certamente entre eles. Não havia papéis nem notas nos bolsos do morto, exceto um único telegrama de Cleveland, com data de 1 mês antes, que dizia: JH está na Europa. Não tinha sequer assinatura. E nada mais? Perguntou Holmes. Nada de importância.
Um romance que o ajudará a dormir estava em cima da cama, e numa cadeira, ao alcance da mão, o seu cachimbo. Havia um copo de água sobre a mesinha, e no rebordo da janela, uma caixinha de lata contendo 2 pílulas. Sherlock Holmes pulou da cadeira com uma exclamação de júbilo. "O último elo!" exclamou exultante. "O meu caso está completo." Os 2 investigadores fitaram-no atônitos. "Tenho agora nas mãos", disse confiantemente o meu companheiro, "todos os fios da meada. Há pormenores que, naturalmente, precisam ser completados. Mas estou tão certo de todos os fatos principais, desde o momento em que Drebber se separou de Stangerson na estação, até a descoberta do corpo deste último, como se os tivesse visto com os meus próprios olhos. Eu lhes darei uma prova do que sei. Recolheu essas pílulas, Lestrade?" "Tenho-as comigo", respondeu o policial, tirando do bolso uma caixinha branca. "Trouxe-as juntamente com a carteira e o telegrama, com a intenção de guardá-las em lugar seguro. No posto policial, foi por mero acaso que recolhi as pílulas, pois confesso que não lhes atribuo qualquer importância." "Deixe-me vê-las", pediu Holmes. "Então, doutor", acrescentou ele, voltando-se para mim, "estas pílulas são comuns?" Não eram, certamente. Tinham uma cor cinzenta clara, eram pequenas, redondas e quase transparentes. "A julgar pela sua leveza e transparência, creio que sejam solúveis em água", observei. "Precisamente", confirmou Holmes. "E agora quer ter a bondade de ir buscar aquele pobre cachorrinho que está doente há tanto tempo e cujos sofrimentos a dona de casa ainda ontem me pedia para fazer terminar?" Desci as escadas e voltei com um pequeno terrier nos braços. A sua respiração opressa e os olhos vítreos demonstravam que não estava muito longe da morte. Depositei-o no tapete sobre uma almofada. "Cortarei agora em 2 partes uma destas pílulas", anunciou Holmes, abrindo o canivete e passando da palavra à ação. "Uma metade voltará à caixa para futuros propósitos. A outra metade, ponha neste copo, que contém algumas gotas de água. Os senhores estão vendo que o doutor tem razão, que a pílula se dissolve prontamente." "Isso pode ser muito interessante", disse Lestrade, no tom ofendido de quem suspeita ser vítima de uma pilhéria. "Mas não vejo que relação possa ter com a morte de Mr. Joseph Stangerson." "Paciência, meu caro, paciência. Oportunamente verificará que tem uma íntima relação. Acrescento agora um pouco de leite para dar bom paladar à mistura e vou dá-la ao cão." Despejou o conteúdo do copo num pires e colocou diante do terrier, que rapidamente o lambeu. Contudo, nada sucedeu. O cão continuou deitado na almofada, com a respiração ofegante, mas nem melhor nem pior do que antes de ter absorvido a beberagem. Holmes tinha tirado o seu relógio e, como os minutos se passavam sem resultado, uma expressão de profundo pesar começou a transparecer-lhe na fisionomia, ao passo que os 2 detetives da Scotland Yard sorriam ironicamente, nada descontentes com aquele fracasso. "Não pode ser uma coincidência", exclamou Holmes, saltando da cadeira e pondo-se a passear nervosamente pela sala. "É impossível que tenha sido uma mera coincidência. As próprias pílulas de que suspeitei no caso de Drebber são realmente encontradas após a morte de Stangerson e parecem inofensivas. Que significará isso? Com toda certeza, a minha longa série de raciocínio não pode estar errada. É impossível. E, no entanto, esse diabo de cachorro continua na mesma. Ah, já sei.
e, com um grito de alegria, precipitou-se para a caixinha, cortou a pílula restante em 2 partes, dissolveu-a, juntou leite e deu ao terrier. A língua do pobre animal apenas pareceu tocar no líquido e uma convulsão lhe sacudiu os membros. Caiu rígido, morto como se tivesse sido fulminado por um raio. Holmes soltou um longo suspiro e enxugou o suor da testa. Eu devia ter tido mais confiança, murmurou. Nesta altura, já devia saber que, quando um fato parece opor-se a uma longa cadeia de deduções, presta-se invariavelmente a qualquer outra interpretação. Das 2 pílulas dessa caixa, uma cortadinha, um veneno terrível. A outra era absolutamente inócua. Eu já devia sabê-lo mesmo antes de ter visto a caixa. Esta última afirmação pareceu-me surpreendente, mas lá estava o cadáver do cão para provar que a sua declaração fora correta. Tudo isto lhes parece estranho, continuou Holmes, porque no princípio das investigações não aprenderam a importância do único indício verdadeiro que tinham diante dos olhos. É um erro confundir estranheza com mistério. O crime mais banal é muitas vezes o mais misterioso, porque não apresenta nenhuma característica nova ou especial da qual possam fazer-se deduções. Este assassinato teria sido infinitamente mais difícil de desvendar se o caráter da vítima fosse encontrado simplesmente na rua, sem nenhuma dessas circunstâncias insólitas e sensacionais que o tornaram comum. Esses pormenores estranhos, longe de tornarem o caso mais difícil, contribuíram realmente para a sua solução. Mr. Gregson, que tinha ouvido este discurso com crescente impaciência, não pôde mais conter-se. Mr. Sherlock Holmes, estamos prontos a reconhecer que o senhor é um homem perspicaz e que tem os seus métodos pessoais de trabalhar. Mas agora queremos algo de mais positivo do que simples teorias. Trata-se de apanhar o culpado. Já expus a minha hipótese e parece que errei. Evidentemente, Carpentier não pode ser acusado do segundo delito. Lestrade saiu à caça do seu homem, Stangerson, e parece que também estava errado. O senhor tem dado a impressão de saber mais do que nós. Mas chegou o momento em que nos sentimos com o direito de perguntar-lhe de modo explícito se sabe o nome do criminoso. Devo convir que Gregson tem razão, Mr. Holmes, observou Lestrade. Ambos testamos e falhamos. Desde que estou nesta sala, o senhor afirmou mais de uma vez ter todas as provas que desejava. Holmes pareceu hesitar. Continuou a passear pela sala com o queixo metido no peito e o rosto franzido, como era seu hábito quando estava refletindo. Não haverá mais assassinos, disse por fim, olhando para nós. Perguntam-me se sei o nome do assassino. Sei sim, mas o mero fato de saber o seu nome é pouca coisa comparado à possibilidade de agarrarmos o homem. E é isto que espero fazer muito em breve. Tenho esperanças de consegui-lo com os meus próprios recursos. Mas é um assunto que exige tato e delicadeza, porque temos pela frente um homem astuto e desesperado, que conta com um apoio, segundo já tive ocasião de provar, de um outro que é tão inteligente como ele. Enquanto o assassino não souber que alguém possui um indício contra ele, há certa esperança de apanhá-lo. Mas se tiver qualquer motivo para suspeitas, mudará de nome e desaparecerá num instante entre os 4 bilhões de habitantes desta grande cidade. Se eu falhar, arcarei com toda a responsabilidade. Gregson e Lestrade não pareceram muito satisfeitos com essa promessa. Mas não tiveram tempo para falar, pois ouviu-se uma pancada na porta e Wiggins, o porta-voz dos garotos vadios, entrou e anunciou.
Estou com o carro lá embaixo. Bravo, meu rapaz, exultou Holmes. Por que não adotam este modelo na Scotland Yard? Continuou, tirando de uma gaveta um par de algemas. Vejam como esta nova mola funciona rapidamente. Fecham-se num instante. O modelo antigo ainda é muito satisfatório, replicou Lestrade, desde que encontremos o homem para algemar. Perfeitamente, contemporizou Holmes, sorrindo. O cocheiro poderá ajudar-me a levar as minhas coisas. Peça-lhe que suba, Wiggins. Fiquei surpreendido ao ver o meu companheiro falar como se estivesse pronto para viajar, visto que nada me dissera a tal respeito. Havia na sala uma maleta. Puxou-a para o meio do tapete e começou a afivelar-lhe as correias. Estava ocupado nisso quando o cocheiro entrou. Pegue-me aqui nesta fivela, cocheiro, indicou, ajoelhando-se sem sequer voltar a cabeça. O homem aproximou-se com um ar um tanto aborrecido e estendeu as mãos para ajudar o seu cliente. Nesse instante, ouviu-se um estalido seco, o tinir do metal, e Sherlock Holmes levantou-se num pulo. Senhores, exclamou ele com os olhos lampejantes, permitam-me que lhes apresente Mr. Jefferson Hope, o assassino de Enoch Drebber e de Joseph Stangerson. Toda a cena ocorrera num segundo. Lembro-me nitidamente desse instante, da expressão triunfante de Holmes, do timbre da sua voz, do rosto furibundo e espantado do cocheiro, olhando para as algemas, que pareciam ter surgido nos seus pulsos como por um passe de mágica. Então, com um rugido de fúria, o prisioneiro libertou-se do braço de Holmes e atirou-se contra a janela. Vidraça e caixilhos cederam ao choque, mas antes que ele fugisse, Gregson, Lestrade e Holmes saltaram por cima dele como cães de fila. O homem foi arrastado para a sala e então começou uma luta terrível. Tão robusto e decidido era que, mais de uma vez, arremessou-nos para longe de si. Parecia ter a força compulsiva de quem sofre um ataque epilético. Tinha o rosto e as mãos horrivelmente machucados pelos vidros da janela, mas a perda de sangue não lhe diminuía a resistência. Somente quando Lestrade pôde segurá-lo pela gravata, quase o estrangulando, é que conseguimos dominá-lo. Mas não nos sentimos seguros enquanto não amarramos de pés e mãos. Temos o carro dele à espera, indicou Sherlock Holmes. Servirá para conduzi-lo a Scotland Yard. E agora, senhores, continuou ele com um sorriso afável, chegamos ao fim de nosso pequeno enigma. Terei a maior satisfação em ouvir quaisquer perguntas que queiram fazer-me e não as deixarei sem respostas.